360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Olá, boa noite. Estamos começando mais um APRO 360 especial sobre a reforma tributária. A gente vai trazer esse tema aqui porque é uma mudança que já está para acontecer e a gente precisa alertar os nossos produtores sobre esse assunto. E para falar sobre esse e mais temas aí, a gente está recebendo hoje o Fábio Calcini, que é mestre em doutor em Direito pela PUC, é advogado, é professor pela FGV e o IBET. Seja muito bem-vindo aqui. Fábio, que já esteve aqui e está sempre na AproSoja com a gente, né? Com certeza, é sempre um prazer. Agradeço o convite para participar desse podcast e espero ajudar os produtores e toda a sociedade em relação a essa mudança significativa que nós temos com a reforma tributária sobre o consumo. Para a gente começar esse assunto, quais são os principais impactos aí que o produtor já está começando a sentir em relação à reforma tributária? Pois é, essa reforma tributária ela veio com o objetivo de reestruturar alguns tributos e impostos que nós temos, não é? Sairão de cena em breve o chamado PIS e COFINS, que não é tão comum ao produtor rural, porque o produtor rural normalmente exerce a sua atividade na pessoa física e não é contribuinte, mas também a extinção do ICMS. Então nós vamos ter dois novos tributos, que é a contribuição de bens e serviços, que é da União, do governo federal, e o ICMS, o imposto sobre o IBS, imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios. Esses dois novos tributos eles substituem em especial o PIS e COFINS e o ICMS. E tem uma grande mudança para o produtor. Por quê? O produtor, em geral, ele será contribuinte desses dois tributos, seja ele produtor rural pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Acho que esse é um ponto muito importante. Essas novas mudanças, ela atinge em cheio o produtor rural, pouco importa, não, mas eu sou só pessoa física, eu não tenho que me preocupar com nenhum tributo, porque eu apuro o imposto de renda no livro caixa e está tudo certo. Não, essa mudança que vem, ela vai atingir porque os produtores rurais que tiverem faturamento a partir de 3 milhões e 600 no ano, e é uma realidade aqui, né, da AproSoja, do Mato Grosso, eles serão contribuintes e estarão submetidos a essa nova forma de apuração de tributos, que é uma apuração mensal, onde ele vai ter que apurar os tributos, apurar créditos, débitos. Então, o produtor é um dos grandes atingidos dessa reforma tributária. E aí a gente vai ter, a partir do próximo ano, as duas aí andando em conjunto por conta dessa transição, é isso? Perfeito. Com a reforma tributária não vai ter uma virada de chave automática, ou seja, teremos uma fase de transição onde o produtor continuará a conviver com as questões de ICMS, aquele produtor pessoa jurídica com as questões eventualmente de PIS e COFINS, mas também começará a lidar com os novos tributos. 2025 que é esse ano ainda nós estamos numa fase de regulamentação da legislação, que é importante que os produtores e principalmente seus assessores, contadores, jurídicos comecem a entender essa sistemática. 2026, uma fase ainda de testes, muito mais atreladas às chamadas obrigações acessórias, ou seja, documentos, nota fiscal, com algumas informações e etc., que vai atingir mais o contador, que precisar ficar atento a essas mudanças. E 2027, aí sim começa a valer, sai o PIS e a COFINS e entra a CBS, que é a tributação federal, que vai atingir todos os produtores. Então eles precisarão ficar atentos. É uma mudança gradual, o ICMS ele só vai ser extinto finalmente em 2032, é o último ano do ICMS, acabando inclusive com os incentivos fiscais de ICMS, e aí entra na plenitude o chamado IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios, que é um irmão gêmeo da CBS, que o produtor a partir de 2027 já vai ter que ficar atento aí em relação a ele. E vai ter um aumento de carga tributária aí? Essa é uma grande pergunta que é muito difícil de responder. O que nós podemos dizer é que o produtor hoje, no ICMS, no PIS e COFINS, basicamente ele não recolhe esses tributos. Porque como ele está na etapa inicial de um ciclo econômico, né, nessa fase primária de produção dos bens primários, em geral a legislação fiscal hoje, ela busca exonerar
a tributação do produtor rural. Então nós temos no ICMS isenções, diferimentos. O PIS e COFINS só é devido para a pessoa jurídica, e mesmo na pessoa jurídica, por exemplo, a soja, ela não tem tributação, ela é suspensa no PIS e COFINS. Então, em regra, quando a gente avalia sob essa perspectiva e pela nova legislação, o produtor ele vai ter que tributar a soja, vai ter que pagar CBS, IBS sobre a soja com uma alíquota reduzida, é uma redução de 60%, de fato, numa primeira avaliação, no mínimo, o fluxo de caixa vai precisar ser maior. Se vai ter uma maior carga tributária ou não, ainda é algo que é difícil a gente cravar. Mas há uma perspectiva de que exista tributação, sim. De fato, é uma realidade. Ou seja, o produtor que hoje não é, ao menos de forma explícita, onerado pela tributação, ele vai começar a ser onerado. Ele vai começar a ter que recolher a CBS e depois o IBS. E como que o produtor pode começar a se organizar aí em relação principalmente a créditos e evitar os prejuízos? Muito bem. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O produtor, ele precisa começar a ficar atento junto com as suas assessorias financeira, fiscal, contábil, jurídica, na parte de informática, começar a compreender as mudanças que virão, a reforma tributária. Esse é um primeiro passo importantíssimo, é conhecê-la, né? E aí a função aqui desse podcast, da ProSoja, com eventos, concursos, no sentido de alertar e buscar dar essa instrução. Sim. Em um segundo momento, aí sim, eles vão ter que começar a mudar a estrutura de gestão da sua atividade. Porque mesmo o produtor rural, pessoa física, acostumado só ao livro caixa, ao imposto sobre a renda, ele vai precisar mudar de perspectiva. Por quê? O que a gente precisa enfatizar aqui? A partir de 2027, com a CBS e depois, em breve, também o IBS, o produtor rural ele vai ter que fazer a apuração do tributo. O que significa isso? São dois tributos chamados tributos não cumulativos, onde o produtor, tudo que ele comprar de prestação de serviço, como contabilidade, os advogados, combustível, ativos, tudo isso, como será tributado na entrada, ele vai ter um crédito disso. Esse crédito, ele vai utilizar todo mês na sua apuração, que é mensal e centralizada, pouco importa onde ele tem fazenda, se é só no Mato Grosso, se é em Goiás, se é em São Paulo, ele vai centralizar isso e ele vai, tudo que ele vender de produtos agropecuários, em regra, terá tributação da CBS depois do IBS, com uma alíquota reduzida de 60%. A gente estima, então, uma alíquota efetiva aí na saída de 11%. Que é muito, hoje a gente basicamente não paga. Só que, para que ele tenha uma carga adequada, o que ele tem que ficar atento? Os ajustes da legislação. O primeiro deles, tomar todo o crédito que a legislação permite. Por quê? Ele não vai pagar 11%, ele vai pagar 11% menos os créditos. Se ele tiver mais crédito do que débito, ele não vai pagar. Se ele tiver crédito, mas não o suficiente, ele vai pagar, mas não 11%, ele vai pagar 2%, 3% de alíquota efetiva. Então ele precisa estar organizado para aproveitar da melhor forma a legislação que permite essa chamada não cumulatividade. Mas, por exemplo, nós conseguimos pela FPA que se aprovasse na Lei Complementar 214 que todo o insumo que ele compra, defensivos, bioinsumos, sementes, entre outros, esses produtos virão com o chamado diferimento. Ele não vai pagar tributo na entrada desses produtos. Então ele ganha em fluxo de caixa. Né? Ele tem que ficar atento a essas oportunidades do que é crédito e compreender muito bem também a saída. Meu produto é soja. Como será a tributação? Com uma alíquota reduzida de 60%. Mas não necessariamente. Por quê? Se ele vender com fins específicos de exportação, que é uma realidade aqui do Mato Grosso, ele não vai ter tributação. Então ele vai acumular crédito. Então ele vai ter que ter um bom controle para pedir de volta todo esse crédito em dinheiro que o governo tem que devolver. E existem prazos para isso. Então a realidade do produtor muda completamente. E na minha visão muda para melhor. Embora no começo possa gerar uma maior complexidade ao produtor, vai exigir uma maior profissionalização, uma melhor de fato, gestão. E eu acho que é um grande passo que o produtor, é uma grande oportunidade que o produtor tem de, vamos dizer assim, de fazer do limão uma limonada, né? Ou seja,
é uma situação ruim, que talvez ele vai ter que investir, vai gerar algum custo a mais, trocando o sistema, tendo que contratar um advogado tributarista e etc. Sim, no entanto, isso vai gerar para ele uma qualidade de gestão, não só para a apuração dessa alteração tributária que nós estamos passando, Sim. mas para o negócio dele, vai conseguir compreender melhor a lucratividade do negócio, separar o que é fundamental, a realidade da pessoa física do produtor rural, né, como empresário, como aquele que exerce a atividade econômica, porque hoje em dia ainda uma confusão muito grande, né, entre o patrimônio pessoa física e jurídica, entre o que é operação da fazenda com o que é questões pessoais, viagens, questões, né, particulares, ou seja, precisamos melhorar isso. E vai ser e essa mudança tributária vai ser fundamental para esse salto de qualidade na gestão que o produtor rural poderá ter. É uma mudança que a gente estava falando antes, né? Assusta, mas que pensando a longo prazo aí vai ser algo mais positivo que negativo, seria isso? Penso que sim. A gente tem que entender que por mais que a reforma tributária hoje, nós estamos habituados com os problemas que nós vivemos hoje na questão fiscal, ela não é boa também. Então, assim, por mais que tenhamos críticas à reforma tributária, e eu sou um crítico dela, não sou um daqueles que vivem as mil maravilhas com a reforma tributária, não sou, mas eu vejo que ela vai dar um salto de qualidade para o produtor rural ao longo do tempo. Isso vai ser importante para o produtor rural. Agora, toda mudança, principalmente aquela mudança que é estrutural, ela é uma novidade. Novidade traz insegurança, traz incertezas, traz dúvidas. Todos nós, mesmo nós da área tributária, nós estamos lidando com algo novo. Então, todo mundo está nesse caminho de aprendizado, não é? Buscando extrair da legislação o que tem de melhor e aquilo também que não funcionar, qual vai ser o movimento? O movimento legislativo. Nós temos que buscar pelas entidades como a ProSoja, a FPA, o quê? Buscar via Congresso novas leis, alterando e melhorando esse sistema, porque ele também não é imutável. Exato, né? Exato. O que muda em relação aos impactos no momento do contrato, né? Especialmente aí na tributação? O que o produtor tem que ficar atento? Esse é um ponto ainda de muita incerteza. Por quê? Tecnicamente, uma das grandes mudanças dessa legislação é o que a gente diz que o tributo vai ser cobrado por fora. O que significa? Hoje, o ICMS, o PIS e COFINS, ele tem um cálculo por dentro. A gente até, para ser mais chique, fala de gross up, né? É um cálculo por dentro, base sobre base. O que é um absurdo. E essa nova legislação, esse é um dos pontos positivos dessa legislação. O que ela fez? Olha, o IBS e CBS, ele é cobrado por fora do preço. O que significa? Se o preço é 100, né? Se o meu, por exemplo, o meu estudo jurídico, o meu contrato de honorários diz que eu estou cobrando R$100, vai ser R$100 mais IBS e CBS. Então, se vamos supor que é 10% IBS mais CBS. Então, eu vou cobrar 100 do meu serviço e vou destacar por fora mais 10. Então, o valor final, 110. Mas o preço, o custo tributário, ele fica transparente, ele fica explícito por fora. Então, se a gente seguir essa lógica, como funcionarão em outras cadeias econômicas? Tecnicamente, o preço negociado mais o tributo por fora é assim que deve ser. Porém, nós não podemos negar que, como é algo novo ainda, e falando de produtos agrícolas, de commodities, o preço muitas vezes ele vem de fora para dentro, né? Ou seja, nós temos já um valor meio pré-fixado do mercado, e aí precisam as cadeias, desde o produtor de insumo, o produtor rural, as cerealistas, as trades, todo mundo se adequar. Então, não é tão simples como dizer simplesmente que eu vou jogar por fora o tributo e cada cadeia que se vire. Okay. Né? Nós vamos precisar entender como é o custo tributário atual e como vai ficar pelo novo regime, com o objetivo de que essa cadeia seja acomodada para não, vamos dizer assim, sangrar o produtor, porque não faz sentido algum, não sangrar o produtor de insumos e não sangrar também as outras etapas da cadeia, a indústria de alimentos, as trades, as cerealistas, né? Todos precisarão se acomodar, mas a lógica do sistema é o preço do produto
e o tributo cobrado por fora. Por quê? Aí quem compra esse produto com destaque desse IBS e CBS, o que ele vai fazer? Ele vai tomar esse crédito. E assim sucessivamente nos ciclos econômicos. Por quê? A ideia da chamada neutralidade. O que é a neutralidade? Independente da estrutura econômica e jurídica que se constrói, o tributo é neutro. Então, se eu tiver uma agroindústria que produz a fase rural e depois a industrial, ou se eu tiver uma pessoa jurídica produtora rural e separado uma indústria, o efeito tributário tem que ser o mesmo. Não podemos ter distorções em razão dessa estrutura. É a ideia de neutralidade da reforma tributária. Então, o tributo é por fora e assim é que deve, em regra, se acomodar à questão contratual, né? Agora, volto a dizer, vai ser uma questão de mercado, vai precisar todo mundo sentar e debater, né? Não, volto a dizer, na minha visão aqui, não adianta um querer ganhar toda a vantagem sobre essas mudanças. Por quê? Se isso acontecer, alguém vai sangrar. E quando alguém sangra na cadeia, a cadeia fica fraca. E nós sabemos que a cadeia do agro, ela precisa das mãos, né? Porque aí nós ficamos fortes. Então, eu vejo assim, tributo por fora, no entanto, nós vamos ter alguma discussão de preço ainda para acomodar, principalmente no caso de produtos em que o preço é regido pelo mercado internacional. Soja, café, né? São itens que não é uma questão de escolha do produtor, ou mesmo de uma trading ou de uma distribuidora de insumos, existem fatores que vão além do aspecto fiscal. Mas, mais uma vez, é algo que precisa primeiro acontecer para entender como vai funcionar. Sim. Ou dá para ir... Não, já é importante... E pensando em algo antes. Isso, eu acho que já é importante as cadeias, né, se falarem. Okay. Por quê? Para estabelecer uma lógica de mercado, né, para que a gente não tenha distorções em relação a isso. O que eu acredito que vai acontecer? O tributo vai ser cobrado por fora, óbvio, porque é uma questão da legislação, é da característica do IBS e da CBS. No entanto, alguma acomodação de preço entre produtor e adquirentes deve acontecer, né? Provavelmente. E aí é importante o produtor, como ele muitas vezes faz contratos longos na cadeia, muitas vezes, já estabelecer cláusulas que regulem como vão ficar esses efeitos fiscais. Vamos ter alteração de preço? Não vai. O tributo vai ser cobrado por fora sem a alteração do preço já pré-estabelecido ou não? Ou terá uma cláusula de revisão quando surgir efetivamente esses tributos começarem a valer, né? Eu acho que para quem está fazendo contratos a longo prazo hoje, de parceria, para compra e venda, que envolva mais anos do que só o ano de 2025, só o ano de 2026, principalmente pensando em 2027, já deve prever alguma cláusula que dê algum direcionamento. Seja se vai alterar preço, seja não vai alterar preço e vai estabelecer que o tributo vai ser cobrado por fora, ou que as partes vão sentar e vão fazer uma revisão, né, a partir do início de vigência desses novos tributos, principalmente a CBS em 2027. Então é importante já ir prevendo algo para evitar maiores conflitos lá na frente e de última hora, né? Se ficar aquela situação em que já está para entregar e o contrato não prevê, e aí começa aquelas divergências no momento que eu acho que não é o ideal, né? Então, aí fica um ponto de atenção para o produtor rural, porque além dele se organizar ali na parte de contabilidade da sua gestão, do seu negócio, ter atenção aos contratos, porque algo já pode ser feito aí de imediato para prever o que vai acontecer ali na frente, né? Perfeita observação, ou seja, numa ponta, ele como produtor contribuinte da CBS, do IBS, ele precisa se organizar para fazer o crédito e débito, tá ali com uma melhor gestão. E além disso, como ele não está isolado, né? Ele está numa cadeia, como ele tem o seu comprador e ele tem contratos a cumprir, ele precisa já prever para o futuro como essas mudanças fiscais tributárias serão disciplinadas. Seja, volto a dizer, cobrando o IBS-CBS por fora no preço já estipulado, seja readequando o preço, seja, no mínimo, prevendo que as partes devem, a partir de tal data, renegociar os valores para discutir como vai ficar essa questão
das mudanças fiscais que vão, lógico, impactar no custo da cadeia como um todo. Fábio, e explica pra gente o que é essa responsabilidade solidária aí nos tributos, né? O que significa isso e como que isso também vai impactar ali o produtor? Vamos lá. Na verdade, o produtor, ele não terá, e também o adquirente do produtor, ou seja, quem compra a soja do produtor, em regra, ele não tem responsabilidade pela dívida do anterior. Então, por exemplo, se o produtor apurou um valor a recolher de IBS e CBS e não recolheu esse tributo, o governo não vai poder ir até uma trade ou uma cerealista e dizer, olha, o produtor não pagou, eu vou cobrar de ti. Né? Solidariedade seria isso, cobrar de ambos. Tá? Isso não vai acontecer, mas o que vai acontecer na prática é o seguinte, existe uma regra dessa reforma tributária que é o crédito da entrada ele vai depender de que o seu fornecedor de bens e serviços ele tenha pago o tributo. Não basta ele colocar na nota fiscal que tem IBS e CBS e você já pega aquele crédito. Vai ter que ter o efetivo pagamento. E aí é uma das grandes mudanças dessa reforma tributária, que é a tecnológica. Ou seja, as mudanças usando da tecnologia. Nós vamos ter institutos como o chamado split payment, que já no momento do pagamento dessa nota fiscal, o sistema bancário, o sistema de pagamento já vai separar a parte do tributo devido, de modo que quem compra aquele serviço, aquele bem, já vai ter a garantia do seu crédito. Por quê? Porque já foi pago o tributo da cadeia anterior dentro dessa lógica de não cumulatividade. Então, isso vai acontecer muito. Né? Agora, solidariedade já é mais difícil. Tem previsões em casos de fraude, em casos de sistemas fraudulentos junto com empresas de software, mas eu acho que aí já é uma questão que não envolve diretamente, na minha visão, o produtor rural. Agora, o que vai ficar atento é isso. Seja o produtor ter que pagar a sua faturinha lá dos tributos para gerar crédito na etapa posterior de uma indústria de alimentos, por exemplo, como também ele quando adquirir produtos, serviços que ele utiliza na sua atividade, não aqueles de uso pessoal, porque esses de uso consumo pessoal não vão dar crédito, ele também tem que ficar atento se na cadeia anterior foram cumpridas essas regras tributárias. Mas isso ainda está em fase de regulamentação, de criação de softwares, né? Vamos ver em 2026, com os testes iniciais, se tudo isso de fato vai funcionar. A gente está falando aqui em relação a contrato e aí ao produtor já se prevenir, né? Então, o ideal é que ele tenha um advogado ali do lado tributarista para redigir esses contratos, seria isso. E como que fica a questão de apresentar os comprovantes? É uma forma também de estar ali no contrato como proteção ao produtor? Muito bem. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Embora de forma tradicional, né, os contratos são firmados pelo produtor com os seus negociantes, no máximo com a assessoria de um advogado generalista, né, ou que tem um pouco mais de conhecimento na área agrária, de grãos, contratuais. Com a reforma tributária vai ser fundamental que quem avalia o contrato também tenha esse conhecimento tributário, que vai ser, na minha modesta opinião, muito difícil de você encontrar colegas que tenha o conhecimento tributário, contratual, agrário. Muitas vezes o que ele vai ter que se munir de várias pessoas, né, para buscar esse objetivo. Então, um tributarista, um advogado acostumado com contratos, o contador, né? Além do produtor, é óbvio que tem todo um conhecimento do negócio e tudo mais. Então, vai ser fundamental o tributarista ali para ele dar aquele toque sutil no contrato em relação a essas mudanças fiscais que virão para poder acomodar e dar mais segurança jurídica nesse momento. Então, o contrato e depois, como a gente já disse, né, com essa reforma tributária, a melhor gestão de tudo. Então, de documentação, de controles, tudo isso com certeza é fundamental, né? O que você já tem sentido aí dos produtores de principais questões e dúvidas que eles estão trazendo, principalmente? Quais são os receios, os medos aí que os produtores estão passando para ti? Muito bem. Acho que essa é uma pergunta interessante. A grande verdade é que o produtor, ele não é ainda o alvo principal
dos órgãos de fiscalização tributária, Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Embora nos últimos anos nós temos visto aí operações, né, como Declara Grãos e outras, para avaliar se os produtores estão apurando o seu tributo corretamente, com os devidos controles, o fato é que o produtor ainda fica um pouco à margem dessas questões, até pela simplificação que a legislação tributária traz, não é? Que deixa o produtor podendo optar, por exemplo, pelo regime arbitrado, então ele não precisa nem fazer a apuração de despesas e receitas no imposto de renda e outros aspectos. Com o IBS-CBS, muda, né? Como eu disse, ele vira contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, precisará de novos controles de débito e crédito, então ele vai ficar mais exposto a fiscalizações e ao olhar da Receita Federal e das secretarias dos estados e municípios. Então essa é a grande aflição, né? O produtor ele tem esse medo, esse receio, mas de verdade, aquele produtor que se profissionaliza, como a gente disse, que melhora seus controles, além de ele ter uma melhor gestão e maximizar os seus resultados, ele não vai ter o que temer, né? Porque a gente não pode temer num Estado democrático de direito cumprir a legislação, não é? Lógico, aquilo que não está funcionando, que nós façamos mudanças na lei para mudar. Aquilo que eventualmente não mudar por meio político, que se busque o judiciário. Mas eu acredito que assim, há muito mito, muita preocupação, porque de fato ainda a informalidade, até pela estrutura tributária que nós temos hoje, é muito grande, né? Mas o mundo está mudando e os produtores sabem disso. E eu acredito que essa, como a gente já disse também, essa reforma tributária, ela, nesse ponto, ela acaba contribuindo, mesmo que forçando um pouquinho, para que o produtor rural dê esse salto, né, de qualidade. E os profissionais, aí falando do lado de lá já, né? Estão se preparando para isso também, doutor? Porque a gente sente que é muita mudança, às vezes o próprio cidadão não entende nem como funciona essa tributação que a gente está em atividade e aí vai vir uma outra. Esses profissionais estão se preparando, já estão preparados para essa mudança toda também? Olha, esse é um ponto importante. Nós temos dois aspectos. Primeiro, de um lado, hoje em dia, a informação é muito grande, né? É podcast, é Instagram, é internet, é WhatsApp. Então, a todo momento nós somos bombardeados com 1000 informações. Então, de um lado, o que eu percebo é uma extrema ansiedade de todo mundo com essa reforma tributária, né? De muita informação, aquela questão até de ficar sufocado de tanta informação, mas ao mesmo tempo sem um conteúdo efetivo do que precisa ser feito. Então, de um lado gera ansiedade. Então, eu digo a alguns clientes meus, calma. Né? Porque tem cliente também já querendo já fazer tudo, né? Calcular a carga tributária, gastando fortunas com sistemas que ainda não sabe nem se vai funcionar corretamente, gastando muito dinheiro. Então, cuidado também. Né? Temos que tomar esse cuidado para não ultrapassar, né, essa etapa. Acho que tudo tem suas fases. Então, assim, não ter essa extrema ansiedade. Por outro lado, nós, como brasileiro, a gente sabe disso, não é criando nenhum fato negativo. O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, ter um pouquinho de emoção, né? Então, esse é um outro lado negativo também, né? Deixar tudo para a última hora pode ser ruim, porque nós podemos ter escassez de pessoas para te orientar na parte de TI, na parte fiscal, na parte contábil. Por quê? Como é uma mudança estrutural muito grande e do Brasil todo, com certeza nesse momento vai faltar gente, né? Então, quem não se preparar, não buscar um profissional adequado no momento certo, pode ter o problema de lá na frente não conseguir dar conta de fazer tudo da melhor forma ou ter um custo muito maior do que deveria, né? Então, o que eu digo, nem muita ansiedade, nem também deixar tudo para a última hora. Então, o produtor tem que se preparar, sim. De que forma? Nós estamos numa fase de implementação da legislação. Então, o ponto mais importante agora, não para o produtor em si, mas para aqueles que o cercam, né? Contadores, gestores, advogados, é que esses conheçam a base jurídica da reforma tributária, entendam como ela vai funcionar, qual é a lógica da reforma. E com isso, possa traduzir isso para o produtor, para que ele possa se programar financeiramente e com as suas estruturas para se adaptar a isso. Que o ano que vem começam as questões mais burocráticas, que a gente chama de obrigações acessórias, poucas, mas acontecem, que ele já vai ter que acompanhar isso.
com mudanças no sistema, né, no TI, orientações fiscais e depois, em 2027, a mudança um pouco maior, que é a extinção do PIS e COFINS com a entrada da CBS, que aí sim o jogo começa a valer de verdade. Então, eu acho que esse é o caminho. Treinamentos, se cercar de profissionais que estejam a par dessas questões para fazer um cronograma à luz do que a legislação também estabelece, né, 2025, 26, 27, etc., até 2032. 2033 nós temos a virada total de chave, né, todo o antigo regime sai de cena e aí fica só o novo, que é IBS e CBS. Então o produtor vai ter todo esse caminho a percorrer, mas como eu disse, sem muita ansiedade também, porque hoje o mundo está muito acelerado, né? Todo mundo querendo resolver tudo para ontem. E também esse é um problema e é um risco de gastar muito dinheiro e não resolver o problema. Mas é um tema também que, como o senhor disse, né? Tá vindo muita informação, o produtor, eu acho que a ProSoja tem um papel fundamental e agora esse especial do podcast em relação à reforma tributária é justamente para isso, né? Para trazer alertas, orientações dos produtores. Não é a primeira vez que você está com a gente, está sempre com a gente aqui, né, doutor, trazendo informações, novidades, o que está saindo por aí, o que está mais sendo falado, como o produtor vai ser mais impactado. E eu acho que é essa movimentação de entidades que devem ser feitas, né? Com certeza. As entidades como a ProSoja faz um papel espetacular, é fundamental, né? Principalmente numa atuação como a do produtor rural. Ele precisa de uma entidade séria como a ProSoja, com esse objetivo de instruir, de orientar, de dar as diretrizes. Lógico que a ProSoja não tem condição, como outras entidades, de pegar na mão o produtor e fazer para ele a contabilidade, recolher o tributo e etc. Mas ela pode dar os principais direcionamentos, dar canais legítimos e sérios, né? Porque hoje, como a gente disse, é muita informação. Então, da onde eu vou colher a informação? Do Instagram do fulano de tal? Ou do site X? Ou do WhatsApp que eu recebi de um amigo? Não, eu tenho que buscar canais mais conceituados, confiáveis, como o caso aqui da ProSoja, com seus podcasts, com seus treinamentos e os direcionamentos que outras entidades como a ProSoja farão durante essa mudança de reforma tributária. Acho que é fundamental esse trabalho das entidades e o inverso. O produtor que, conhecendo a reforma, perceber que existem falhas, que o sistema não está funcionando adequadamente, o que ele tem que fazer? Trazer esses pleitos às entidades para que as entidades possam, por seus veículos legítimos e democráticos, por meio das suas relações institucionais, do seu jurídico, os deputados, os senadores, buscar como a Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA, que trabalhou muito, inclusive, na reforma tributária, nós participamos junto com muitos colegas, né, na estrutura dessa reforma, então, para melhorá-la. E muitas vezes, quando a gente cria algo, estando lá, né, discutindo com o deputado, com as entidades, a gente pensa uma estrutura, mas a gente não está na realidade do produtor lá na ponta. A hora que chega para ele essa realidade da legislação, pode ser que ele encontre situações que têm falhas, tem fragilidades, ele precisa trazer essas demandas às entidades como a ProSoja para que chegue até nós e a gente consiga, pelos canais legítimos, né, e democráticos, mudar isso e aperfeiçoar também o sistema, porque ele não é um sistema definitivo, imutável, não, ele pode ser alterado, né, especialmente para melhor, principalmente para fomentar, né, e dar o que a gente chama sempre do tratamento favorecido e privilegiado, né, privilegiado no sentido de benéfico, a cadeia do agronegócio, né, até porque não é nenhum privilégio, eu sempre gosto de falar sobre isso, a tributação menos onerosa ao agro não é nenhum privilégio. Esse tratamento favorecido e diferenciado, ele se dá por razões técnicas, né, jurídicas, fundamentais. Então a gente tem que sempre buscar esses pleitos. Então, para a gente resumir, deixar um passo a passo para o produtor do que ele pode fazer agora, o que seria aí? Ter atenção na parte de contabilidade, ter um cuidado com os contratos, é por aí? Vamos deixar um passo a passo para o produtor. Primeiro, se cercar de profissionais e entidades que possam lhe dar essa segurança e essas orientações. Então, os contadores, devidamente atualizados com a nova legislação, os advogados, sejam eles contratualistas, tributaristas, agraristas, pessoal da área de gestão e TI. Ele tem que se cercar por pessoas como essas,
Porque o produtor, ele entende do negócio, mas ele não entende de tudo, né? Então ele precisa se cercar no momento dessas pessoas que estejam atualizadas com essas mudanças que estão vindo. Primeiro passo. Segundo passo, com base nessas pessoas, estruturar, à luz da legislação, um cronograma para que ele se adapte a essa realidade, que começa o ano que vem com obrigações formais, em 2027 já tendo que apurar tributos. Então, acho que esses são os passos principais que ele vai ter daqui em diante, principalmente em 2027. E a partir do momento que, vamos dizer assim, o juiz apitar o início da partida e começar essa mudança efetivamente valer, ele tem que ficar atento aos desafios. Por quê? Podem existir falhas nas legislações e aí vai ser importante nós termos esse canal aberto para poder dizer, olha, aqui não está funcionando bem. Por que não está funcionando? Vamos entender e buscar aperfeiçoar a legislação. Acho que esse é um outro caminho que a gente tem que ter. E, se houverem arbitrariedades, ilegalidades, junto com as suas entidades ou com seus advogados, buscar também o Poder Judiciário, né? Porque muitas vezes a gente não consegue a mudança via legislativa, mas se é um direito do contribuinte, se é um direito do produtor que está sendo violado, seja a violação à Constituição ou às leis, na última instância também a gente pensar em buscar o judiciário se for o caso. Sim. Eu acho que é isso. A gente conseguiu esclarecer bastante coisa aqui hoje. Deixar claro para o produtor que não é a primeira vez que o Fábio está com a gente, mais uma vez. O doutor vai estar presente mais vezes para esclarecer esse assunto que a gente precisa começar a ter um alerta aí para o produtor rural ficar esperto já com isso. Então, a gente tem aqui a nossa Comissão de Política Agrícola também, que está à disposição do produtor, caso tenha alguma dúvida, que vai com certeza surgir no meio desse caminho aí. E qualquer coisa, então, acione a comissão, acione o canal do produtor. Quero deixar o nosso agradecimento e falar que a porta aqui da ProSoja vai estar sempre aberta, do Apro 360 vai estar sempre aberta, Fábio. E quando a gente tiver alguma questão específica, a gente pode te acionar, né? Ah, com certeza. É sempre um prazer contribuir com a ProSoja, com o podcast e com o setor do agro, né? Que é a nossa grande paixão. Muito obrigada. Hoje a gente fica por aqui. E nas próximas semanas aí vai vir mais Apro 360 especial Reforma Tributária. Tchau! Apro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro.